Estamos aqui para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e hoje estamos começando uma nova matéria, a Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus nós estudamos nesse curso separadamente, apesar de muitos considerarem ela como uma epístola geral, mas a Epístola aos Hebreus, nós colocamos ela separadamente por algumas razões. Ela tem sido uma epístola bem profunda, que nos revela o ministério de Jesus como nosso sumo sacerdote no céu, à direita de Deus, que ele vive para interceder por nós. A Epístola aos Hebreus, logo no primeiro verso, quando nós lemos, vemos que Deus tem falado através dos tempos de várias formas. Hebreus 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então Deus tem falado de várias maneiras, mas agora nesses últimos dias ele fala a nós pelo seu Filho. Deus revelou a sua vontade através de anjos, através de profetas. Ele inspirou homens a escrever a um grupo distinto de pessoas usando sua própria cultura, e o que inclui, entre outras coisas, o gênero literário e os vocabulários empregados. A Epístola aos Hebreus, por exemplo, é uma carta escrita originalmente a um grupo de judeus cristãos que viviam principalmente em Roma. O Espírito Santo utilizou-se das circunstâncias para revelar a vontade de Deus ao seu povo daquela época específica da história, bem como às gerações futuras. Para melhor entender o que o Espírito Santo objetiva ensinar através dessa epístola, conheçamos um pouco da história e da época em que a carta foi escrita, para que nós possamos nos familiarizar com os aspectos históricos indispensáveis dessa carta. Vai surgir sempre algumas perguntas. Quem escreveu esse livro, ou essa carta, e para quem ela foi escrita, por que foi escrita e quando foi escrita a Epístola aos Hebreus? Nessa primeira lição, nós vamos estudar o tema da Epístola aos Hebreus. Vamos também falar no texto 2 dos primeiros leitores da Epístola aos Hebreus. Terceiro texto, nós vamos falar do propósito da Epístola aos Hebreus. No quarto texto, iremos falar do autor e a data da Epístola aos Hebreus. E no quinto texto, vamos falar de um esboço da Epístola aos Hebreus. Vamos ao texto 1, o tema da Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus é de singular importância no contexto geral do Novo Testamento. Seu tema é a superioridade de Cristo. Nós vamos notar que Cristo é superior aos anjos, superior a Moisés, superior ao tabernáculo, seu sacerdócio é superior, a nova aliança é superior à antiga e o caminho da fé é superior à lei. A superioridade de Cristo. De acordo com essa epístola, a posição assumida por Cristo à destra do Deus Todo-Poderoso, podemos prosseguir firmes na fé. O tema da epístola vai dizer que nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. De fato, nenhum outro livro da Bíblia descreve de forma tão abrangente a plena posição de Cristo como nosso intercessor, nosso sumo sacerdote junto ao Pai. Já no primeiro parágrafo da Epístola aos Hebreus, Cristo é apresentado como nosso advogado, exercendo um tríplice ministério de intercessão. Olha só, diz nos Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Portanto, Jesus é a manifestação de quem Deus fala conosco. Hebreus 1:3, lemos, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa,
e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Portanto, Jesus efetuou a nossa redenção, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E olha o verso 4, feito tanto mais excelente quanto os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Esse intercessor junto ao Pai, à destra do trono do Pai, ele recebeu um mais excelente nome do que os anjos. Isso quer dizer que a sua obra está completa, a obra da redenção, e ele vive para interceder por nós. Esse intercessor que desceu do céu, que ofereceu sacrifícios mais excelentes do que os sacrifícios da antiga aliança, que eram desprovidos do poder de purificar pecados e de redimir o povo, Deus estabeleceu esses sacrifícios como figuras e tipos do sacrifício perfeito, que seria realizado por seu Filho Jesus Cristo. Então, esses sacrifícios foram temporários até que viesse a oferecer em si mesmo em nosso lugar para nos salvar. Hebreus 10, verso 4. O judeu da antiga aliança oferecia sacrifício perante o Senhor e era purificado não pelo sacrifício em si, mas pela fé que era demonstrada em Deus, manifestando a esperança de um sacrifício melhor que ainda viria, conforme as promessas. A própria Bíblia diz que é impossível que o sangue de touros e bodes seja capaz de tirar pecados. Hebreus 10, verso 4. O que contava para a salvação de um judeu crente, temente a Deus, nos dias do Antigo Testamento, não era o sacrifício, mas era a fé que o levava a oferecer tais sacrifícios. Com aquele gesto, ele demonstrava a sua esperança no cumprimento das profecias que falavam do Messias, vindouro, o sacrifício perfeito. Quanto a nós hoje, recebemos a salvação crendo no Messias, no que ele já fez. Hebreus capítulo 11, verso 2, verso 39 e verso 40. Portanto, para dar cumprimento às promessas divinas de um Redentor, feita aos patriarcas, aos filhos de Israel, ao chegar à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, que veio e tomou a forma humana, ele encarnou, isso é, tomou essa forma humana e ofereceu como último e perfeito sacrifício pelos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A humanidade dessa época podia ser comparada a um homem moribundo que caíra num poço de onde jamais poderia sair, a menos que alguém descesse ao fundo do poço e o tirasse dali. Cristo tornou-se esse homem, pleno, cheio de misericórdia, desceu ao mais profundo do abismo desse mundo pecaminoso, tornando-se não apenas o nosso Salvador, mas fazendo-se ele mesmo a nossa salvação completa e total. Cumpriu assim plenamente o que disse o profeta Isaías: o Senhor se tornou a minha salvação. Isaías capítulo 12, verso 2. A parte dele não haveria escape para nós, sentenciados que estávamos ao juízo e à perdição eternos. O intercessor junto ao trono do Pai. O sumo sacerdote, no Antigo Testamento, responsável por todos os elementos do culto sagrado, era escolhido por Deus dentre os demais homens, indicado como representante dos interesses divinos junto aos seus irmãos. Hebreus capítulo 5, verso 1. Mesmo o melhor dos homens escolhido para esse tão elevado ministério não estava isento de pecado. Ele tinha que oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados. Ele tinha que oferecer primeiro pelos seus próprios pecados e depois para oferecer pelo povo. Cristo, porém, foi exceção em todas as coisas. Primeiro, ele não tinha pecado e, portanto, era-lhe dispensável o oferecimento de sacrifício por seus próprios pecados ou por si mesmo.
Esse ponto é admiravelmente ressaltado na Epístola aos Hebreus. Diz em Hebreus 7, 26, que nos convinha um sumo sacerdote assim, como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Esse intercessor que está à destra do Pai e permanece junto ao trono do Pai, ele oferecia os seus sacrifícios, que é caracterizados pelo culto levítico, jamais poderiam se tornar permanentes, ainda que oferecidos anualmente pela nação e diariamente pelos indivíduos, eles não proviam o perdão permanente. A prova de quanto eram provisórios é vista em sua remoção por meio do sacrifício perfeito de Jesus, que foi consumado na cruz do Calvário. Após oferecer esse singular e perfeito sacrifício pela humanidade, Jesus sentou-se à destra de Deus, o Pai, onde permanece e continuamente intercede por nós. Hebreus 7, 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Vamos aos exercícios. Marque C para certo e E para errado. A epístola aos Hebreus é de singular importância no contexto geral do Antigo Testamento. Aqui está errado, né? Porque a epístola aos Hebreus não está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento. Por isso, a primeira expressão está errada. Se tivesse escrito geral no Novo Testamento, estaria certa. 2. O tema da Epístola aos Hebreus é a superioridade de Cristo, certo? 3. A Epístola aos Hebreus apresenta Jesus como intercessor que está junto ao Pai. Ele efetuou a nossa redenção, certo? O judeu crente e temente a Deus do Antigo Testamento era salvo por meio dos sacrifícios que oferecia. Errado, ele não era salvo por meio do sacrifício, ele era salvo pela fé no sacrifício perfeito. Está errado, 4. Os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes do culto levítico tornaram-se sem efeito desde o momento que foi efetuado o sacrifício perfeito consumado por Jesus na cruz do Calvário. Certo. Vamos ao texto 2. Os primeiros leitores da Epístola aos Hebreus. Originalmente, a Epístola aos Hebreus foi uma carta destinada a um grupo de crentes que estava sob perseguição religiosa por parte dos seus próprios patrícios, os judeus. Para melhor compreender, torna-se indispensável entender alguns aspectos da vida dos hebreus crentes, para os quais essa epístola foi enviada. Lá pela última metade do primeiro século da nossa era, seguindo as 3 divisões desse texto, podemos compreender o grande alcance da Epístola aos Hebreus e o seu salutar efeito sobre seus leitores. Primeiro, cristãos judeus. Nem todas as pessoas que se achegam a Cristo vieram do paganismo ou eram gentios. Deus salva pessoas religiosas também. A prova disso é o fato de que os hebreus, a quem essa epístola foi dirigida, eram um povo de moral elevada e que cria em Deus, mesmo antes de se tornarem cristãos. Conheciam bem a lei de Deus e procuravam viver de maneira a agradá-lo. Porém, só depois é que os hebreus aceitaram Jesus como Messias Salvador. Não foi fácil para eles, hebreus, abandonarem o judaísmo, que era a sua religião nacional. Não era patriótico abandonar a sinagoga e as tradições religiosas legadas pelos pais em troca agora de uma nova crença, especialmente quando os membros da família haviam sido, por muitos séculos, fiéis às orientações sacerdotais, aos ritos do culto. Por isso, o apelo para voltarem às cerimônias da lei era muito grande. Era difícil desistir dessa crença tangível para abraçar outra que era baseada unicamente na fé.
Segundo, esses judeus cristãos, eles estavam sendo perseguidos. Nos tempos inaugurais do cristianismo, os primeiros discípulos de Jesus sofreram grande perseguição. E ainda no tempo que o autor dessa epístola escreveu, muitos até estavam em prisões. Hebreus 13:3, lembrai-vos dos presos. Eles tiveram suas propriedades confiscadas. Podemos imaginar o isolamento social que sofreram, que levou a várias e sérias dificuldades econômicas, visto que muitos perderam, quem sabe até um emprego por trabalharem para outros judeus e por viverem agora num mundo hostil aos seguidores de Cristo. Apesar de todo esse sofrimento, diz o autor da epístola que os hebreus ainda não haviam resistido até o sangue. Hebreus 2:12-4. Isso parece indicar que a hostilidade experimentada, nenhum dentre eles havia ainda sofrido martírio ainda. Terceiro, judeus cristãos desapontados. Esses cristãos, que a princípio aceitaram a perseguição e o sofrimento sem se queixarem, logo perderam o entusiasmo, dando lugar ao desânimo. Um problema nessa fase da vida cristã foi de não terem permitido que a fé em Deus se desenvolvesse. Como apontou o autor da epístola, que eles ainda eram meninos na fé, quando já deveriam ser mestres. Hebreus 5, verso 12-13. Por negligenciarem a compreensão, a palavra de Deus, esses cristãos possuíam uma fé vacilante, que facilitavam naufragarem na vida espiritual, e ao verem perseguidos como forma de pressioná-los a abandonar a fé em Cristo, os sacerdotes faziam perguntas como: por que Deus mudaria as leis que ele mesmo comunicara a Moisés através dos seus anjos? Por que Deus ordenara esse sacrifício para depois aboli-los? Com o propósito de responder a essas indagações e comunicar conforto divino àquela comunidade sofredora, o autor escreveu a epístola de que se ocupa esse livro. Vamos aos exercícios do texto 2. Associe a coluna A de acordo com a coluna B. A epístola aos Hebreus é destinada originalmente aos crentes que vinham sendo hostilizados pelos seus próprios patrícios, isto é, letra C, os judeus. Os cristãos judeus, ao desanimarem diante da perseguição, estavam impedidos do desenvolvimento da sua, letra B, fé. Letra B, fé. No tempo em que a epístola aos Hebreus foi escrita, os primeiros discípulos de Jesus vinham sofrendo terríveis, letra A, perseguições. No tempo em que a epístola em estudo foi escrita, os cristãos judeus, apesar de estarem sob perseguição, ainda não haviam sofrido, letra D, martírio. Vamos ao texto 3, o propósito da epístola aos Hebreus. A epístola aos Hebreus teve como propósito despertar seus leitores uma fé robusta e vigorosa. O plano seguido pelo autor foi o seguinte: primeiro, mostrar a superioridade de Cristo. Segundo, advertir os cristãos quanto ao perigo da apostasia. E terceiro, estimular os cristãos à perseverança na fé. Essa sequência é repetida 5 vezes ao longo da epístola. Vejamos uma resumida análise desses 3 pontos. Primeiro, a superioridade de Cristo. Sob inspiração divina, o autor da epístola de Hebreus expõe um método divino para reanimar o crente fraco. As advertências contra o perigo da apostasia estão permeadas pela ideia da superioridade de Cristo. Uma vez que o livro foi escrito para reanimar os crentes fracos, constituindo-se no mesmo tempo de um extraordinário registro da revelação de Cristo, aprendemos através da leitura da Epístola aos Hebreus que o conhecimento de Cristo é o melhor remédio para a cura da fraqueza espiritual. Segundo, advertência contra a apostasia. O autor não hesita em avisar o crente do perigo de rejeitar a Cristo e cair em apostasia,
Apesar de constituir apenas uma pequena parte da epístola, as 5 advertências são veementes, como Hebreus 2, 1 a 4, como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação, né? Essa é a primeira advertência, Hebreus 2, 3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação. Hebreus 3, verso 7, do 4 a 11, Hebreus 5, verso 11, 6 a 8, Hebreus 10, 26 a 31 e Hebreus 12, verso 14 a 29. Através desses textos, os leitores são advertidos das consequências de rejeitar o Filho de Deus, de ultrajar o Espírito da graça, o que levaria a cair na mão do Deus vivo e serem castigados. Evidentemente, nem todas as advertências tratam da rejeição a Cristo. Algumas exortam contra a maneira irregular de viver, que priva o crente dos favores da graça divina. Dessas advertências, a Epístola de Hebreus destaca a advertência contra a negligência, a salvação, contra o descuido no avanço do conhecimento da palavra de Deus, contra a tolerância dos pecados na vida do crente. E o terceiro ponto da epístola, o estímulo à perseverança. A epístola aos Hebreus foi dirigida inicialmente a um povo propenso à apostasia, isto é, abandonar a fé em Cristo. Embora a epístola não seja um compêndio de advertências a respeito da ira vindoura, ela contém sérias demonstração e conservação do progresso espiritual por parte do crente. O Espírito Santo sabe que para crescer espiritualmente é necessário o cristão conhecer a Cristo cada vez mais. Por isso, a Epístola aos Hebreus fala não só das fraquezas dos seus primeiros leitores, judeus crentes, como também do poder protetor de Deus e da intercessão de Cristo à disposição dos crentes atuais, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 2, verso 18. Assinale com X a alternativa correta. O escritor da Epístola aos Hebreus tem como objetivo especial levar os judeus crentes a, aqui, todas estão corretas, compreender a superioridade de Cristo em tudo, perseverar no perigo da apostasia e serem perseverantes na fé. Todas estão corretas. 1:11, ao destacar a superioridade de Cristo, o escritor aos Hebreus quis adverti-los quanto ao juízo divino. A resposta correta aqui é a letra C, reanimar os crentes fracos. A melhor forma de reanimar os crentes fracos é falando da superioridade de Cristo. Letra C é a correta. 1:12, notamos o perigo da apostasia ao rondar os judeus cristãos. O autor da Epístola aos Hebreus advertiu quanto, letra D, ao perigo de se rejeitar a Cristo. Se rejeita a Cristo, não há outro meio de salvação. 1:13, foi intenção do escritor aos Hebreus que os cristãos judeus não se privassem da graça divina. Aqui todas estão corretas, negligenciando a salvação, permanecendo, descuidando do crescimento, conhecimento da palavra de Deus e tolerando um viver em pecado. Todas estão corretas. Vamos a 1:14, a Epístola aos Hebreus fala, aqui todas estão corretas, a fraqueza dos primeiros leitores, do poder protetor de Deus, e naquilo que ele mesmo sofreu é poderoso para socorrer os que são tentados. Todas estão corretas. Vamos agora ao texto 4, o autor e a data da Epístola aos Hebreus. O autor da epístola, o aluno aí vai notar que nós temos vários nomes sugeridos, não é? Paulo, Timóteo, Lucas, Apolo, Barnabé, e está faltando aí, se você quiser acrescentar, Priscila também é considerada uma autora. O autor da Epístola aos Hebreus não sabe ao certo quem foi o homem ou a mulher de Deus que escreveu essa epístola aos Hebreus. Tudo indica que o escritor
era bem conhecido seus primeiros leitores. Grande parte dos livros da Bíblia leva o nome de seus autores, assim facilitando a compreensão da sua mensagem. Porém, no caso da Epístola aos Hebreus, o conhecimento do nome do autor talvez desviasse a mensagem do livro e a atenção do leitor. É possível que o escritor ao Epístola tenha sido um judeu cristão, uma vez que ele se identifica com os leitores pelos quais a Epístola é enviada. Ele mesmo chama eles irmãos, ou convém-nos atentar, não é? Ele se inclui na Epístola, o que possui notável conhecimento sistemático também da religião judaica. É provável que ele tenha viajado com Timóteo, pois ele menciona Timóteo em Hebreus capítulo 13, verso 23. Lemos o seguinte: sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual se vier, depressa vos verei. Não é? Essa indicação de Timóteo solto indica e pode indicar o autor como sendo o próprio apóstolo Paulo. Vamos falar de Paulo e a autoria da Epístola aos Hebreus. A maioria dos comentários bíblicos e dos estudantes da Bíblia sustenta a opinião de que Paulo seja o autor da Epístola aos Hebreus. Diz a Igreja Ortodoxa, admite que foi Paulo. E para justificar isso, tem algumas referências. Por exemplo, a referência ao irmão Timóteo, que foi companheiro de Paulo, a quem Paulo escreveu 2 cartas. Essa referência está em Hebreus 13, 23. Também o livro contém outras semelhanças com a Epístola de Paulo, como o justo viverá pela fé, Hebreus 10, 38. A tradição da Igreja Ortodoxa indica que Paulo é o autor. Pedro afirma que Paulo escreveu algumas coisas difíceis de entender, 2 Pedro 3, 15, 16, possivelmente referindo-se também à Epístola aos Hebreus. E quinto, o escritor demonstra ser grande conhecedor das leis judaicas e ninguém melhor do que Paulo nessa questão. Por outro lado, existem outras posições contrárias que seja Paulo o autor. Primeiro, o livro não contém nem o nome de Paulo, e se nós olharmos todas as epístolas de Paulo, no primeiro verso, na sua saudação costumeira, Paulo sempre coloca o seu nome. Esses elementos não são encontrados na Epístola aos Hebreus. Segundo, a forma e o estilo de escrita do livro são diferentes das empregadas por Paulo em suas epístolas. E terceiro, Paulo declara ser apóstolo dos gentios, enquanto que essa epístola foi especificamente dirigida aos judeus. Sabemos, no entanto, que ele foi chamado para anunciar Jesus a todos e tinha profundo anseio pela salvação dos judeus, Romanos 9, 1 a 3. Outros possíveis autores da epístola. Lucas foi companheiro de Paulo, foi chamado, alguns dos pais da igreja acham que Lucas teria sido escritor dessa epístola sobre a influência de Paulo. Além do mais, o grego da epístola ele é bem superior. O que sabemos que Lucas tinha essa capacidade. Lucas escreveu o evangelho que leva o seu nome e também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Esses livros têm um estilo semelhante ao que é usado no livro ou na epístola aos Hebreus. E com esse também, aqueles não indicam o seu autor. Portanto, Lucas é um possível autor da epístola. Barnabé, outro nome sugerido, o autor da epístola hebreia é Barnabé. Ele foi companheiro de Paulo na primeira viagem e também teve Timóteo em outras viagens missionárias. De fato, Barnabé era um judeu espiritualmente qualificado para escrever essa epístola. Outro cotado autor seria Apolo. A Bíblia afirma ser ele um profundo conhecedor das Escrituras, dotado de singular eloquência ao comunicar o Evangelho. Atos, capítulo 18, verso 24, ele convencia os judeus pelas Escrituras que Jesus era o Messias. Essa epístola foi escrita num grego mais expressivo, é o melhor grego do Novo Testamento, está na Epístola aos Hebreus. E o autor, sinceramente, conhecia bem o grego. Apolo, sendo de Alexandria, era um conhecedor
do grego e autor, foi inegavelmente poderoso nas escrituras. Um outro possível autor, o livro não menciona, mas seria Priscila. Priscila também e Áquila ensinaram a Apolo melhor sobre o caminho do Senhor. E pode ser que o autor fosse uma mulher e por isso não se identifica, porque as mulheres não tinham grandes valores naquela época, mas Priscila foi uma grande líder, não é? Então nós podemos ter esses possíveis autores da epístola aos Hebreus. Vamos então agora à data da epístola. A epístola aos Hebreus foi escrita entre os anos 64 e 70, sinceramente antes da destruição do templo, porque não vemos nenhuma referência à destruição do templo, é o que tudo indica, os sacrifícios ainda se realizavam no templo. Não deve ter sido depois da data do ano 70, por indicar que o templo de Jerusalém ainda não havia sido destruído, à época em que o livro ou a epístola foi escrita. Isso podemos notar em Hebreus 10, verso 11. Quando o templo foi destruído no ano 70, cessaram então os sacrifícios que nele eram oferecidos. O versículo que nós mencionamos, Hebreus, descreve também a prisão de Timóteo em Roma, que indica que o livro foi escrito entre o ano 64, pois essa data não temos registro de sua prisão em Roma. Portanto, a data mais provável que a epístola aos Hebreus foi escrita está entre o período do ano 64 a 70, antes da destruição do templo. Marque C para certo e E para errado. Ninguém tem dúvida quanto à autoria da epístola aos Hebreus. Errado. A grande verdade é que ninguém sabe quem escreveu. 1:15, errado. Todos os livros da Bíblia, com exceção da Epístola aos Hebreus, levam o nome dos seus escritores. Errado também, não é todos os livros, a maioria dos livros. Aqui está a afirmação, todos os livros, está errado. 1:17, provavelmente o escritor aos Hebreus era um judeu cristão, porquanto ele se identifica com o mesmo ao escrever, certo? Um dos motivos que leva a crer que o autor da Epístola aos Hebreus seja o apóstolo Paulo é o conceito encontrado no capítulo 10, verso 38, o justo viverá pela fé, certo? É bem provável que a Epístola 1:19, é bem provável que a Epístola aos Hebreus tenha sido escrita por Pedro, pois os conceitos nele encontrados identificam com os que estão nas cartas que levam o seu nome. Errado. Pedro, nas suas cartas, era bem limitado. O escritor aos Hebreus mostra conhecimento bem profundo. Errado, 1:19. 1:20, analisando bem a Epístola aos Hebreus, todo estudioso da Bíblia pode perfeitamente concluir que tenha sido escrita por Timóteo. Errado. Timóteo, na verdade, poderia ter sido o autor, mas ele depois se refere a ele mesmo saindo da prisão. 1:20 está incorreto. A data mais provável que a Epístola aos Hebreus foi escrita encontra-se nos períodos que vai do ano 64 ao 70. Certo, a própria evidência da epístola, a continuação dos sacrifícios e a soltura do Timóteo indica o ano 64 ao 70, antes da destruição do templo. Texto 5. Um esboço à Epístola aos Hebreus. Vamos ver um pequeno esboço. A epístola, apresentamos seguir uma visão global e o aluno vai ver esse esboço aí na sua plataforma do aluno. Tá aí, ó, o tema, a superioridade de Cristo. Primeiro, a comparação entre a revelação divina, dada mediante profetas e anjos, que foi trazida pessoalmente por Cristo, Hebreus 1 e 2. A doutrina aqui, Hebreus 1, Cristo é superior aos anjos. A advertência, Hebreus 2, 1 a 4, não negligenciamos salvação. O estímulo, Hebreus 2, 5 a 18, somos membros da família de Deus. Essa é a primeira divisão. Segunda divisão, capítulo 3, Jesus é comparado a Moisés. Doutrina aqui, Cristo é superior a Moisés. Hebreus 3, 1 a 6, Moisés era servo da casa, Jesus é filho. Advertência, não abandone o repouso que Cristo nos oferece. Hebreus 3, 7, 4 a 11. O estímulo, considere que a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4, 12 e 13.
Depois, a comparação entre a ordem sacerdotal de Arão e Cristo, a doutrina. O sacerdócio de Cristo superior ao de Arão, Hebreus 4, 14, 5 a 11. O sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque, advertência. Cresça no conhecimento da palavra de Deus, Hebreus 5, 12 a 6, 8. O estímulo, confie na promessa divina, Hebreus 6, 9 a 20. A doutrina, aqui continua a semelhança entre Cristo e Melquisedeque, Hebreus 7, 1 ao 28, para explicar o sacerdócio de Cristo. Quarto, comparação entre o antigo concerto com os seus muitos sacrifícios e o novo concerto com um único e eterno sacrifício, Hebreus 8, do 10 ao 31. A doutrina, o novo concerto, a nova aliança é superior à antiga, Hebreus 8. A comparação entre o dia da expiação e seu cumprimento em Cristo, Hebreus 9. Depois, comparação entre esses sacrifícios transitórios do antigo e o eterno de Cristo, Hebreus 10, 1 a 18. O estímulo a confiar na preservação da presença de Deus pela fé. E a advertência, não rejeite o sacrifício único de Cristo, Hebreus 10, 26 a 31. E o último ponto da epístola, a escolha entre o caminho da fé e o caminho das obras, Hebreus 10, 32, 11 a 40. Doutrina, o caminho da fé é superior ao das obras. O estímulo, agora somos filhos de Deus, Hebreus 12, 1 a 13. Advertência, escolha o monte certo, o monte Sião, e não o monte errado, o Sinai, o da lei, nem rejeite a palavra de Deus. E exortações, Hebreus 13, são exortações gerais, Hebreus 13, 1 a 25. Vamos aos exercícios. Relaciona a coluna A com a coluna B. Divisão 1, Hebreus 1 e 2. Aqui tem a ver com a divisão 1, Cristo, né? Seria Cristo, a divisão 1. Cristo seria superior. Divisão para A. Aqui é para acrescentar 1,22. Aqui estão várias letras, né, que nós temos. De letra, essa é da letra A à letra P. Nós vamos ter que encontrar cada uma delas. Vamos lá, Hebreus, doutrina. Não são superiores a Cristo. Quem não são superiores a Cristo? 1,22. São os anjos. Letra L. Os anjos. Aqui, a primeira, 1,22, é a letra L. Os anjos. Advertência. Não deve ser negligenciada a salvação. Cadê a letra salvação? Vamos baixar. Cristo, em Cristo. Não negligenciemos tão grande salvação. Cadê a palavra? A primeira letra L, os anjos. Deixa eu voltar na 1,23. Não deve ser negligenciada. Advertência, não deve ser negligenciada. Tão grande salvação. Vamos ver o caminho da fé. Hebreus 10, Cristo, Melquisedeque. Supremo pastor, as promessas, a revelação pessoal de Cristo, o repouso. Não tem nenhuma letra coférica 1,22. A palavra de Deus. Bom, vamos colocar aqui letra B, Cristo, não deve ser negligenciado. Estímulo, temos a revelação que somos membros da família de Deus. A correta aqui seria letra E, em Cristo somos membros da família de Deus. Talvez a 1,22 não deve ser negligenciada, 1,23, a revelação pessoal de Cristo, letra I, 1,23, letra I, 1,22, letra L. Somos membros da família de Deus, letra E, em Cristo. A doutrina é superior a Moisés, aqui. Vamos pôr aqui, qual que seria a letra certa? Superior a Moisés. Confiança pela fé.
Cristo, letra A, aqui é letra A, Cristo, superior a Moisés, Cristo, 1,25. 1,26, a advertência, não abandone o que Cristo oferece, é o repouso. Cadê repouso? Letra J, muito bem. O estímulo, consideres como viva e eficaz a palavra de Deus, seria a letra N. Essa daqui é a letra N. Continuando, a divisão 3, agora o sacerdócio de Cristo é superior ao desse, seria de Arão, letra K. Muito bem, a advertência é preciso alcançá-la. O que é preciso alcançar? O descanso. Vamos ver, o repouso, já respondemos. Repouso. Letra P aqui seria maturidade espiritual, é preciso alcançá-la. Estímulo, temos a certeza de que são firmes e fiéis, seria as promessas de Deus, letra H. Ainda em termos de doutrina, podemos ver a semelhança, letra D, Cristo e Melquisedeque. Divisão 4, a doutrina traz uma comparação entre o sacrifício transitório e o eterno sacrifício de Cristo. Aqui seria Monte Sinai, letra... Não, peraí. A doutrina que traz uma comparação entre o sacrifício transitório e o eterno de Cristo, Hebreus 10, letra C. Hebreus 10, aqui, letra C. Estímulo ao acesso à presença de Deus deve ser feito dessa forma. Letra F, com confiança e com fé. Advertência, atitude frente ao sacrifício único de Cristo. Atitude feita ao único sacrifício de Cristo. Letra M, não rejeitar. E agora, vamos à divisão 5, doutrina é superior ao das obras. Letra B, o caminho da fé. Advertência, não escolha o monte errado. Agora sim, a letra O, Monte Sinai. Exortação, viva a doutrina de modo certo e portem-se dignamente diante dele. Aqui seria letra G, ao Supremo Pastor. Muito bem, assim respondemos todas. Aqui vamos à revisão da lição. A epístola aos Hebreus apresenta Cristo como intercessor. Todas estão corretas. Que desceu do céu, está junto ao Pai, permanece junto ao trono do Pai. Todas estão corretas. 1,39. Os cristãos judeus foram os primeiros leitores, era o povo de mais elevado, que sofreram perseguições, todas estão corretas. O propósito da epístola foi letra A, despertar uma fé vigorosa em seus leitores, estimular o judeu a lutar estimular, despertar uma fé vigorosa em seus leitores. E 1,41, conforme a lição estudada, a tradição da igreja indica que o autor da epístola foi Paulo, de acordo com a tradição. Letra A, Paulo. Muito bem. Então, temos aqui a lição de número 1, a epístola aos Hebreus. Agora vamos ter um pequeno intervalo, o aluno deve tirar um pequeno intervalo, tomar uma água, um café, dar uma descansada e daqui 10, 15 minutos voltamos para a lição 2. Oremos. Pai, graças te damos por essa primeira aula, abençoa os teus filhos que estudaram aqui, toma conta de cada um deles e leva-nos a ter uma fé vigorosa no teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe a vocês, tire um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco para a lição 2 da Epístola aos Hebreus.